A Selic caiu de 13,75% para 13,25% ao ano, depois caiu de 13,25% para 12,75%, depois caiu de 12,75% para 12,25%, caiu de 12,25% para 11,75%, 11,75% para 11,25%, 11,25% para 10,75% e agora de 10,75% para 10,5%. Kaique, e antes de começar o vídeo, eu vou te mostrar como isso impacta o seu bolso. É importante você ter essa consciência. Vamos lá, clica no botão de like aqui embaixo, isso é muito importante. Se inscreva no canal e vamos nos aprofundar. Você já sabe, você está acostumado, eu faço vídeos quando a Selic muda, porque isso é importante para você. Mas vamos lembrar algumas coisinhas. A cada 45 dias o Copom, ele se reúne para decidir o que vai acontecer com a taxa Selic. E a gente sempre coloca na thumb, urgente, taxa Selic caiu. E aí vocês geralmente olham pro meu rosto e eu tô com uma cara meio assim, assustadaço, e para chamar a sua atenção. Na realidade, pouca coisa efetivamente muda no dia a dia a partir de uma decisão como essa. Por quê? Porque alguns dias antes da queda da Selic, olha como estava o cenário. 3% do mercado apostava numa manutenção da Selic, ou seja, que a Selic ia continuar igual. 26% do mercado estava apostando que a Selic ia cair 0,5%. 71% do mercado, a maioria, estava apostando que a Selic ia cair 0,25%. E como a Selic caiu, isso daqui já era esperado pela maioria das pessoas. Se já era esperado, imagina, se eu acho que o preço dessa água vai cair para R$3 e ela está em R$5 hoje, eu não vou comprar essa água hoje, eu vou esperar para comprar. Logo, eu já tenho um ajuste de preço. Se o preço dessa água hoje está em R$5, eu acredito que vai subir para R$7, o que vai acontecer? Eu já vou comprar essa água. Então você já tem um impacto antes pela expectativa do que vai acontecer. Mas você deve estar se perguntando então, por que algumas pessoas achavam que ia ter manutenção da taxa Selic? Por que algumas pessoas acreditavam numa queda de 0,5 e algumas outras numa queda de 0,25. Eu produzo vídeo há 8 anos já aqui no YouTube e a ideia é que você, ao me acompanhar, possa ser cada vez mais sábio, cada vez mais inteligente, em especial com o seu dinheiro, com o dinheiro da sua família. Então, vamos entender como que o Copom analisa a taxa de juros para que você também se prepare daqui para frente e saiba o que fazer com a sua grana. Essa imagem foi tirada do site do Banco Central e o Copom ele olha para basicamente 4 coisas. Ele vai olhar para a inflação, contas públicas, atividade econômica e o cenário externo. Isso daqui vai dar o tom de análise de se a gente vai ter uma taxa que vai subir ou cair. Vamos olhar então para essas 4 esferas. Primeiro para a inflação. Inflação é basicamente os produtos ficando mais caros. Então se essa água aqui está R$5 e aí ela fecha o ano com R$5,50 de preço, ela subiu 10% o preço dela. Então se o meu salário não subiu 10%, eu tenho um poder de compra menor agora, que eu vou conseguir comprar menos garrafas de água. Se meu salário então subir 10%, eu não posso falar que eu aumentei em 10% a minha renda. Por quê? Porque na verdade eu tive uma manutenção, um ajuste pela inflação. Só que o que aconteceu nos últimos tempos? Em 2020, a taxa Selic ela estava em mais ou menos 2% ao ano, ou seja, muito mais baixa do que ela está hoje. Se a Selic está muito baixa, é muito barato pegar dinheiro emprestado, as pessoas vão consumir muito porque eu tenho um desincentivo a investir, e aí se eu tenho um desincentivo a investir, eu vou consumir. Se eu consumo, eu compro muito, tem muita gente comprando garrafinha de água, a empresa que vende essa água que ela vai entender que tem uma demanda muito alta, vai subir o preço dessas garrafas de água. Então você tem uma inflação alta quando a taxa de juros é baixa. E foi o que aconteceu lá em 2020. Qual então que é um dos mecanismos que o governo tem para controlar a inflação? Porque a inflação é perigosa, ela faz nós, o povo, perdemos poder de compra. O nosso dinheiro ele não vale nada com o passar do tempo. Então o que o governo fez? Ele foi lá e subiu a taxa de juros. E aí a gente trouxe a taxa de juros para 13,75%. Quando você sobe a taxa de juros, você agora incentiva o investimento, desincentiva o consumo, desincentiva o investimento em contratação de pessoas, investimento em novas fábricas, franquias e assim por diante. E aí a inflação ela foi ali controlada. No intervalo de tolerância em 2023, de mais ou menos 1,75% para 4,75%, a inflação efetiva no ano passado fechou em 4,63%, que é baixa se a gente olhar para o histórico do Brasil. E o que aconteceu agora esse ano? Bom, a gente teve uma inflação que subiu levemente, março já voltou a estabilizar, nos últimos 12 meses, 4,5% de inflação. Significa que a gente está num bom intervalo de tolerância. Se a gente está num bom intervalo, significa que o governo poderia sim diminuir a taxa de juros para incentivar um pouquinho mais o consumo, sem medo da inflação explodir. Segundo ponto de análise é a conta pública. As contas públicas são muito importantes. Imagina que você tem uma conta na sua pessoa física aí no banco. Aí você pega o seu salário, entrou R$4.000 e saiu R$3.000. Quanto que sobrou? Sobrou R$1.000. Agora, se você gastou R$5.000,
consumiu, putz, você teve um déficit, você gastou mais do que entrou. As contas públicas, elas servem, entre aspas, para a gente olhar para isso, se a gente está gastando mais do que a gente arrecada ou não. E aí, a gente tem uma coisa chamada déficit primário, e o déficit primário em 2023 foi de 249 bilhões. Isso aqui é a diferença entre o que se ganha e o que se gasta. Ou seja, gastamos muito mais. E a gente teve vários momentos do ano que foi dito que a gente teria um déficit regularizado, né? A gente não teria um déficit de alguma forma. Mas, obviamente, não aconteceu. Como está sendo, então, 2024? Janeiro, superávit de 77 bilhões. Fevereiro, déficit de 58 bilhões. E março, um déficit de 1,5 bilhão. Então, somando os 3 primeiros meses desse ano, a gente teve um superávit. Curto, mas a gente teve um superávit. Isso daqui é um grande ponto de interrogação para o Copom. Ou seja, como a gente não tem muitas definições aqui, será que a gente aumenta ou diminui a taxa de juros? Bom, isso aqui não é conclusivo. Por que isso daqui é complexo? É muito mais complexo do que parece. Porque imagina, se eu tenho um déficit, eu preciso captar dinheiro. Se eu preciso captar dinheiro, eu vou emitir títulos para que o investidor possa investir num tesouro direto, por exemplo, para captar dinheiro. Quanto mais alta é a taxa, mais dinheiro eu consigo captar, porque mais fácil é eu atrair os investidores. Então, se eu aumento a taxa de juros, eu capto mais dinheiro para poder pagar pelo custo a mais que eu tive. Qual que é o ponto? O ponto é, se eu aumento a taxa, eu capto mais. Mas se eu aumento a taxa, e aquela dívida que eu já tenho para pagar? Pô, ela ficou mais cara. Então, se eu tenho, por exemplo, um tesouro Selic, que eu vou pagar basicamente Selic, o governo vai pagar Selic, se tem aqui R$1 bilhão, por exemplo, de títulos no tesouro, e a taxa de juros está em 10%, significa que o governo vai pagar de juros 100 milhões por ano. Se por acaso a taxa de juros cair para 5%, o governo vai pagar 50 milhões por ano. Então fica mais barato para o governo, só que é mais difícil captar. Então quanto menor a taxa, mais barato, não empréstimo, digamos assim, mas mais difícil captar. Então tem um jogo um pouco mais complexo do que parece. O terceiro ponto, e um dos mais relevantes, é a atividade econômica. Eu já falei várias vezes para vocês aqui, primos, no canal, que quando você diminui a taxa de juros, você incentiva a aceleração da economia. Quando você sobe a taxa de juros, é o efeito contrário. Como a taxa de juros está diminuindo, em tese, a gente deveria ver mais gente investindo, mais gente comprando, mais gente crescendo. E será que isso está acontecendo? Bom, vendas no varejo batem recorde no Brasil. Vendas no varejo surpreendem em fevereiro e vão ao maior patamar da série histórica. Eu até queria saber se você está sentindo que de alguma forma a economia está acelerando. Deixa aqui nos comentários se as coisas estão melhorando para você esse ano ou se elas estão piorando para você esse ano. Ou seja, a galera do seu lado está recebendo aumento, estão investindo mais, estão ganhando mais dinheiro ou não, está tudo mais escasso. Então o que a gente vê? Quando a economia está se aquecendo mais, a gente vê um espaço para não precisar cortar tanto a taxa de juros. Porque pensa, se a economia já está crescendo, eu não preciso dar um estímulo para diminuir a taxa de juros e aí o pessoal consumir mais. Porque se eu diminuir a taxa de juros, eu vou gerar mais inflação. Então, se a economia já está respondendo bem, eu posso diminuir o ritmo de aceleração. O quarto ponto complexo de análise é o cenário externo. E o Brasil não é uma ilha. A gente tem vários outros países que influenciam. E o principal deles seria, potencialmente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos está no movimento oposto do Brasil. Porque enquanto o Brasil estava cortando taxa de juros, os Estados Unidos estava subindo a taxa de juros. Por vários motivos. Só que já existem indicativos de que os Estados Unidos devem começar a diminuir a taxa de juros. Se eles não diminuírem a taxa de juros deles, o que vai acontecer é que eles vão ficar muito atrativos para captar investimentos e o Brasil não vai poder diminuir tanto mais assim a taxa de juros. Porque imagina só, você pode emprestar dinheiro para o Brasil ou para os Estados Unidos. Para quem você emprestaria? A taxas iguais para os Estados Unidos, porque ele é muito mais seguro, tem muito menos interferência política, tem um risco menor de quebra, por exemplo. Agora, justamente por termos riscos diferentes, ele precisa oferecer uma taxa de juros maior. Se ele não oferecer uma taxa de juros maior, o que vai acontecer? A gente vai investir tudo nos Estados Unidos e o Brasil não vai conseguir captar recursos. E aí é por isso que ele precisa aumentar a taxa. Se por acaso a gente começar a cortar a taxa e os Estados Unidos se mantiver, vai chegar uma hora que o Brasil não pode mais diminuir a taxa de juros. Porque senão ninguém mais vai emprestar dinheiro pro Brasil. Então a gente tá num momento meio incógnita. Será que os Estados Unidos vai de fato cortar a taxa de juros? Se não cortar, a gente vai ter dificuldade de continuar cortando a nossa taxa de juros. Mas o cenário, por enquanto, é de que ele vai sim diminuir. Por isso, a gente já vai tendo sinalizações como essas do Copom, que diminui um pouco a taxa de juros no Brasil, mas é algo a ficar de olho. Resumindo, inflação tá controlada, mas acelerou nos últimos meses. Contas públicas, o grande ponto de interrogação, no final das contas, porque a gente tá num superávit
superávit em 2024. A atividade econômica está mais aquecida de fato. Isso daqui impacta a inflação, pode fazer com que o Copom diminua a velocidade dos cortes. E o cenário externo, enquanto os Estados Unidos não começarem com os cortes, a gente tá meio que num beco sem saída, onde talvez a gente não consiga diminuir tanto assim a nossa taxa. Por fim, eu queria saber duas coisas. Primeiro, você acha que a taxa de juros vai continuar caindo? E segundo, o que você tá fazendo com o seu dinheiro nesse momento? Eu vou te falar o que eu estou fazendo. A mesma coisa de sempre. A mesma coisa que eu faço há décadas já. Eu monto a minha arca, quando algo cai muito, eu tiro do que subiu, compro o que caiu e vou investindo nessas 4 caixinhas. Sabe aquela lógica de não colocar os seus ovos todos na mesma cesta? Vamos lá. Você precisa diversificar ovos, você precisa colocar esses ovos em cestas diferentes e você precisa guardar essas cestas em lugares diferentes para que você possa estar de fato diversificado. Ou seja, ativos diferentes, classes de ativos diferentes e moedas diferentes também. Arca, ações, negócios, real estate, cash e ativos internacionais. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.